Muito bem, mais uma vez, canal Livros de Química, eu sou o professor Kainan. Vamos continuar sobre a alquimia e as tecnologias primitivas, né? Produção química no homem, nas comunidades primitivas do ser humano, né? Que aí vão dar origem à alquimia, nos processos, né, da alquimia e na sequência a filosofia da alquimia. Então no episódio anterior, né, parte 1, parte 2, nós falamos sobre perfumes, produção de alimentos, conservação de alimentos, escolha de materiais para, por exemplo, fazer recipientes, fazer casas, cabanas. Falamos sobre plantas medicinais, o uso do fogo, produção do fogo, né? O domínio do fogo, que é muito importante para a humanidade inteira. As origens da humanidade estão ali no domínio do fogo, né? Você poder ter um domínio ali sobre a combustão do fogo e aprender a produzir fogo de forma primitiva, de forma tribal, aquilo vai contribuir para os processos todos de uso, né, numa aldeia, numa tribo, e você vai poder então evoluir aquela comunidade, né? Isso é bom para a humanidade inteira, né? Porque o fogo é usado. A hora que falta eletricidade, ou você tem uma lanterna, ou você acende uma vela. Então, o domínio do fogo é muito importante para a humanidade como um todo, principalmente na alquimia, que é a alquimia que vai usar o fogo para fazer os seus processos, para fazer os seus procedimentos, o seu artesanato, a sua produção de e uso e manipulação de produtos químicos, tanto na forma primitiva quanto numa forma mais laboratorial, ou numa forma artesanal, ou nos últimos 2 séculos numa forma industrial, aí com a química. Mas ali na origem do homem primitivo, na alquimia, você tem a produção do fogo, você tem a produção da metalurgia. A metalurgia, ela vai começar ali, vamos dizer, cobre, estanho, metais fáceis de encontrar, às vezes até pela cor. O cobre, como é mais avermelhado, alaranjado, amarronzado, aí vai a cor pode mudar um pouco dependendo da pureza, né? Se pegar o ouro, a cor muda bastante. Mas o cobre, ele vai ser usado ali no início, né? E aí o cobre misturado com estanho, que é um outro metal, né? Os dois estão na tabela periódica, né? O cobre é o Cu e o estanho é o estanho, ele é o Sn, né? O estanho, ele é o Sn. Eu vou conferir aqui na minha tabela periódica, porque essa parte dos metais eu gosto de conferir. Mas você tem o cobre, você tem o estanho, você vai ter metais mais nobres como a prata, como o ouro, você vai ter o ferro. E esses metais vão ser muito utilizados para a produção de ferramentas, para a produção de armamentos, para a produção de armaduras, né? Para a produção um elmo, para a produção de colares, né? E isso vai começar, lógico, de uma forma rústica, né? Não vai ter nada bonito, que nem você tem as joias do Egito, da Índia e tal. Mas ali na origem do homem primitivo vai ter lá já, né? Colares, utensílios, adornos que vão servir para diferenciar aquele indivíduo na tribo, ou diferenciar aquele indivíduo para uma tribo rival, ou toda a tribo vai poder usar um colar de ouro, que nem os celtas. Os celtas usavam um colar de ouro em torno do pescoço. Os guerreiros, praticamente todos, ou todos, usavam um colar de ouro no pescoço. Isso lá nos celtas, na França, na Grã-Bretanha. Aí outros povos vão usar, né? O uso do bronze e do ferro vai ser muito amplo na Mesopotâmia. E você vai ter o avanço da humanidade, né? Porque você não vai fazer só armas e armamentos, ou colares, né? Para adorno, você vai fazer também ferraduras, você vai fazer martelos, você vai fazer bigornas, você vai fazer
uma série de utensílios, né? Você vai fazer espetos para usar para usar na produção de alimentos. Você vai fazer os recipientes, né? Que aí depois vão virar panelas e tal, mas no início recipientes em geral, enfim, de metal, né? Bronze e ferro. Isso vai ser um avanço muito grande para a humanidade inteira, né? O homem primitivo aí vai conseguir fazer vários utensílios que ele vai usar também na agricultura, por exemplo. Então todas as atividades do ser humano primitivo, elas vão passar a ser dominadas pelo uso, né, desses materiais diferentes, principalmente o metal. Lógico que se você vai ter ali os utensílios de madeira, de pedra, né, que são as rochas, né, rochas diferentes, você pode ter algumas rochas, você pode ter algumas rochas diferentes também, né, mas aí o metal ele é mais maleável, ele não é tão pesado quanto a rocha, muitas vezes é mais resistente, que é o caso do bronze e do ferro. Então essa densidade menor do metal ou de uma liga metálica, como é o caso do bronze, cobre, estanho, a densidade menor e a resistência maior muitas vezes do que uma rocha, isso é um avanço muito grande. Então vai ser muito útil para o ser humano em todas as suas atividades, né? E até hoje, né? E cada vez mais existem mais usos para os metais, né? Na humanidade. Começou lá na origem, mas cada vez mais usos, né? Cada vez mais descobertas científicas, usos industriais, usos laboratoriais, usos até novos usos artesanais. A gente pode tentar aqui lembrar para os metais, principalmente aço, né? Que é muito utilizado. Você tem também o uso do ouro, que eu estava dizendo, né? O ouro tem várias cores. Tem o ouro amarelo, que é o principal, mas você tem o ouro branco, que é mais claro do que a prata, do que platina, do que titânio. Você tem ouro cor-de-rosa e mais algumas cores, né? Você tem ouro avermelhado. Então o ouro ele pode formar ligas e aí você juntando com outro componente químico, você pode mudar um pouco a cor do ouro para o uso em joias. Você pode mudar a resistência dele para o uso numa ferramenta. Que aí você pode fazer uma liga de ouro ou um cobre, por exemplo. E aí você vai ter uma resistência um pouco melhor desse ouro. Você vai ter uma propriedades mais úteis, né? Propriedades que vão fazer desse ouro algo mais precioso, mais valioso, principalmente a resistência, mas às vezes também você vai fazer um fio de ouro, né? O fio de ouro ele pode ser usado para a fabricação de joias ou até de tecidos, o fio de ouro, e se você tiver uma liga de ouro e cobre, ele vai ser mais dúctil, né? Que é a facilidade de você fazer um fio que não quebra, né? Você fazer uma placa, né? A maleabilidade, né? Você faz uma placa como se fosse um tecido de ouro, enfim, né? Você faz uma fita, né? De ouro, que também pode servir para outros metais, né? Os metais são dúcteis, né? Fáceis de fazer fios e maleáveis, fácil de fazer fitas ou placas. Então, toda a vida humana vai ser modificada por causa do uso dos metais, né?